Sobre a verdade, um olhar. O forte chora, o forte entristece, o forte esmorece e às vezes desfalece. Mas uma coisa é certa, o forte não desiste. Paz e bem. Nosso edital hoje foi elaborado com palavras do pensador Olavo de Carvalho. Com grande pesar, noto que em quase todas as pessoas, mesmo as mais inteligentes, a evolução do seu entendimento paralisa num certo ponto e não caminha mais nenhum passo. Aquilo que entendem, entendem, e o que não entendem já não lhes interessa mais. Entram no ciclo do repetitivo e se mostram incapazes de ajustar seu intelecto a situações novas, questões novas e novos enigmas. Muitas dessas pessoas são religiosas, mas, pergunto eu, pode haver o amor à verdade sem a ânsia de mais verdade? E por acaso Deus não ordenou que o buscássemos, que meditássemos dia e noite? Não é patente que só uma grande e permanente tensão do espírito humano em direção a mais verdade atende ao mandamento do Espírito Divino? Não é verdade? Se a sua inteligência parou, a sua alma se petrificou nas rotinas do culto e acha que com isso está servindo a Deus? É por aí? Da minha parte, não tenho a menor pretensão de servir a Deus, diz Olavo. Nem imagino para que ele precisaria dos meus serviços, mas sei que eu preciso dele e só nele encontrarei o repouso das minhas inquietações. Sugiro, portanto, pare de servir a Deus e comece a procurá-lo. E com o programa Sobre a Verdade, um olhar, vamos na procura dessa verdade estrada fora. Venham conosco. Ruth Manos nasceu em São Paulo em 1988. Advogada e professora de Direito do Trabalho e de Direito Internacional, começou a publicar textos no blog do jornal Estadão em 2014. Atualmente, suas crônicas são publicadas nos jornais O Estado de São Paulo, Correio da Bahia e Observador de Lisboa, cidade onde cursa seu doutorado e vive desde 2015. Ouçam uma de suas crônicas. Gente que trabalha bem, uma espécie em extinção. Uma professora minha dizia que vivemos na era do pacto da mediocridade. Um estranho cenário no qual basta não ser medíocre para já sermos tidos como acima da média. Em extinção, talvez seja exagero, mas muitíssimo ameaçados de extinção, certamente. Parece que está cada vez mais difícil trabalhar com gente que simplesmente trabalhe bem. Não deveria ser assim tão difícil. Alguns são razoáveis, outros deixam um pouco a desejar, milhões são um horror. O que será que acontece? Falta gente que entregue as coisas no prazo, gente que oferece ajuda, gente que diz que vai e vai. Gente que diz que faz e faz, que diz que dá um jeito, que reconhece quando erra,
pede desculpas e melhora na próxima. Gente comprometida, que chega no horário, que dá o seu melhor em tudo que faz. Li outro dia que o difícil não é matar um leão por dia. O difícil é desviar das antas. Talvez seja verdade. Não adianta fazermos tudo certinho, damos o máximo que podemos e levamos as coisas a sério se a cada esquina nos deparamos com alguém que não faz o mesmo. Quantas vezes o nosso trabalho é inviabilizado por alguém que simplesmente não fez o que deveria ter feito? Não sei se o problema é de educação, de formação, de geração ou se é simplesmente egoísmo. Em qualquer trabalho é possível fazer as coisas com excelência, seja na limpeza do chão ou na presidência. Tem gente boa fazendo as duas coisas, mas tem muita gente ruim fazendo duas coisas. Acho que trata-se mesmo de uma escolha, fazer as coisas bem ou fazer as coisas de qualquer jeito. Há quem arrume uma cama com excelência, há quem construa um edifício com negligência. Só os negligentes parecem se multiplicar, enquanto os dedicados vão virando joias raras. Uma professora minha dizia que vivemos na era do pacto da mediocridade. Um estranho cenário no qual basta não ser medíocre para já sermos tidos como acima da média, porque a média é bizarra. Fazer as coisas direito virou mérito e fazer as coisas de qualquer jeito virou regra. Não me parece que seja pedir muito. Fazer as coisas como elas devem ser feitas. Avisar caso haja algum imprevisto. Escrever e-mails com bom dia, boa tarde, por gentileza, atenciosamente e muito obrigada. Falta gente que faça o mínimo que se pode esperar. E sobra gente que, mesmo sem fazer o mínimo, vive convicto de que é um bom profissional e que merece reconhecimento, promoções e elogios. Que fique claro, não merece. Não deveria ser algo assim tão complexo. Diz o excelente escritor Sacha Calmon, autor do livro A História da Mitologia Judaico-Cristã, que aconselha a leitura. A civilização, diz ele, foi desde sempre injustamente repressora da sexualidade, justo instinto que nos permite gerar com prazer os nossos filhos, a nossa família e, portanto, perpetuar a espécie humana. O sexo é fundamental. Torna-se pecaminoso se for feito apenas para obter prazer e bem-estar. A atividade sexual, por ser natural, necessária e prazerosa, não faz mal a ninguém. Olá! Vamos conversar hoje sobre dois marcos de grande relevância que o direito de família teve há 40 anos e que propiciou novas estruturas conjugais e parentais. Primeiro, a Emenda Constitucional 9 de 1977, que quebrou o princípio da insolubilidade do casamento ao introduzir o divórcio no Brasil, dando assim autonomia ao casal, revogando por consequência a regulamentação divina do matrimônio. Afinal, quando cessa o amor, o afeto, está ruída a base de sustentação da família. E a partir daí, apesar da resistência em aceitar a nova realidade que se apresentavam, novas uniões foram surgindo. E assim seguirá, surgindo novas formas de conjugalidade que estão longe da nossa imaginação.
O segundo marco histórico a ser destacado provocou uma revolução no mundo jurídico e também na medicina: o nascimento do primeiro bebê de proveta, a inglesa Louise Brown, em 25 de julho de 78, determinando a partir daí novas formas de parentalidade. São as chamadas famílias ectogenéticas, ou seja, famílias constituídas com a ajuda de técnicas de reprodução assistida. Desde então, as formas de fertilizações in vitro evoluíram significativamente. Dados apontam que mais de 8 milhões de pessoas no mundo são fruto de reprodução assistida, por mais que ainda estejam caras e inacessíveis tais técnicas. No Brasil, já foram realizadas mais de 40 mil fertilizações in vitro apenas em 2017. E esses dados, ao longo da história, nos remetem a uma reflexão. A ciência, assim como as pessoas e o mundo jurídico, evolui continuadamente e não podemos, por convicções culturais e religiosas, fechar os olhos para a nova realidade e as mudanças que vêm se apresentando. Por exemplo, os chamados bebê de proveta, expressão que não se utiliza mais por ser pejorativa, dizia-se que não tinham alma. E você, o que pensa a respeito? Ora, não podemos permitir que a ignorância, o desconhecimento e o apego a dogmas religiosos e morais prevaleçam, sob pena de nos tornarmos preconceituosos. Porque uma vez vencidos esses obstáculos e avançadas as técnicas médicas, a revolução e a evolução continuam. No direito, ainda estamos vivendo o processo histórico de regulamentação das consequências jurídicas daí decorrentes. Você sabia que ainda não há lei aprovada pelo Congresso Nacional regulamentando ou estabelecendo parâmetros e limites para essas técnicas? E não há perspectivas para logo. Temos apenas, por enquanto, a Resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 63 de 2017, estabelece no artigo 17 que será indispensável, para fins de registro e de emissão da certidão de nascimento, a apresentação de alguns documentos, como, por exemplo, na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Mas o fato é que a vida está muito acima do direito, e havendo ou não legislação, essas famílias ectogenéticas seguem se constituindo e todos irão se adaptando a essa nova realidade. Por exemplo, antes da referida Resolução 63 do CNJ, uma criança nascida no útero de substituição saía do hospital com a declaração de nascido vivo em nome de quem a gestou, e não de sua verdadeira mãe, que era um empecilho ao registro de nascimento. Para evitar essas dificuldades e registrar a criança em nome da genitora, era necessário pedir autorização judicial. Isso às vezes deixava a criança sem registro por muito tempo. O culto de imagem, nos diz Mahatma Gandhi, no sentido de dar a um ideal uma forma concreta, é inerente à natureza humana, é válido até mesmo como suporte de devoção. Cultuamos uma imagem ao reverenciar um livro que consideramos sagrado. Também o fazemos quando visitamos um templo ou uma mesquita, com sentimento de santidade e devoção. Diz ele, não vejo mal nenhum nisso. Pelo contrário, o homem, dotado como é de compreensão limitada, dificilmente poderia agir de outro modo. A imagem torna-se aquilo que o homem a torna. Não tem nenhum poder independente da santidade que é investida pelo devoto. Pense. Gente, o que dá para rir dá para chorar. Toda moeda tem dois lados.
vamos ver nessa situação toda que estamos vivendo, agora a parte positiva. Claro que a gente está tão doído que primeiro vem o choro, né? Nós estamos em fase de luto. Nós estamos vendo violência, estamos vendo preconceito, estamos vendo o desfazer de certas seguranças. Nós tínhamos segurança na família, a família hoje é questionada em termos de modelo. Até a escola, que era o certo, depois de certa idade nós colocamos os filhos na escola, hoje em dia vamos ensinar em casa, homeschooling, vamos fazer isto como era tradicional, a escola ensina o que eu quero que meu filho aprenda. Quer dizer, nós estamos vivendo realmente situações desconfortáveis. Mas qual é o lado bom disso? Qual é o outro lado da moeda? Eu gosto sempre de mostrar as duas faces, porque na verdade tudo existe. O conflito faz bem. Imagina se nós, no país como o nosso, estivéssemos assim em berço esplêndido, como diz o nosso hino, se estivéssemos sendo cozinhados em banho-maria, sem uma dor maior, sem o conflito, talvez a gente não saísse da situação de país do futuro. Então nós ficaríamos no futuro, no futuro, no futuro, até que a ganância daqueles que são devoradores, eles acabam trazendo o verdadeiro rosto da dor. Então o conflito faz talvez com que o Brasil se mexa. Nós precisávamos talvez os mistérios dolorosos, precisávamos morrer na cruz para que fôssemos ressuscitados. Então tem um lado bom, tem um lado de questionar as nossas situações e ver quanta coisa positiva. Eu queria aqui parabenizar os colegas que atenderam a vítima desse atentado público. Por quê? Porque na verdade era uma coisa grave que eles estão conseguindo estabilizar com poucos recursos. Não se entrou ali uma medicina, uma inteligência artificial com grandes exames, não. Foi um pronto-socorro de uma casa de misericórdia e que atende a todos e que atendeu a vítima. E é bom lembrar a todos aqueles que estão sucateando os hospitais, que o filho deles pode estar passando na frente do pior hospital e dele precisar. Porque, na verdade, o pior hospital é o que está longe. Não adianta você ter um hospital ótimo se seu acidente foi aqui e agora. Então, é bom que todos tenham chance de serem resolvidos perto de sua casa. Porque ali eu também passo, ali o meu filho também passa, ali eu também posso ir. Então, gente, vocês vejam bem, graças a Deus, nós temos ainda uma qualidade de medicina, uma qualidade de inteligência. Os nossos profissionais estão fazendo realmente acontecer aquilo que é difícil acontecer. Isso foi bom para que a gente entenda que a parte humana está boa. O que falta para nós é a parte material, que realmente sem a parte humana não resolve absolutamente nada. Não adianta termos um grande hospital em São Paulo se o nosso acidente for em Juiz de Fora. Não adianta termos um grande hotel 5 estrelas na melhor cidade da Europa se o nosso carro quebrou o pneu aqui e agora. Então o bem tem que ser para todos. O semelhante, o irmão, ele tem que ser reconhecido naquele que está ali. Porque quando eu estou ali, é aquela comunidade que me faz família. Se eu estou em Blumenau, os meus irmãos são blumenauenses. Não são aqueles que eu deixei no Rio. Porque, na verdade, o próximo é o que nos diz. É a nossa família. O próximo é que precisa da gente. E é isso que eu queria que os governantes pensassem, que é ali, e é aqui, e é o agora que faz a diferença. E foi isso que nós sentimos neste momento. Coisa boa é a gente saber que o nosso avião pode cair na primeira mata, e ali deve ter recurso. É onde a gente está que deve ter recurso. É onde o nosso irmão está que deve ter recurso. Então, onde é que tem que ser priorizado? Em todos os lugares que estiver o nosso semelhante, que estiver o nosso irmão. Então, esta é a parte positiva das coisas que acontecem. O conflito é muito bom. A caracterização nova da família é muito boa. Infelizmente, para que a gente chegue aos mistérios gloriosos, muito sábia e pedagogicamente está a gente lê o Rosário, porque ele fala, não, tem que ter gozosos, dolorosos,
luminosos para chegar à glória. Então nós temos que passar estas situações. E às vezes o doloroso, ele é importante. O conflito faz bem, faz a gente sair da acomodação. Hoje, graças a Deus, não tem ninguém acomodado. Chuva ameaça a todos se estiver na estrada. Um buraco na estrada ameaça a todos se você tiver que passar por ali, se seu filho tiver que passar por ali. Hoje nós globalizamos. Hoje o que acontece no Amazonas nos diz respeito. Hoje o que acontece em Rondônia nos diz respeito. A violência em Rondônia não está menor do que a violência na campanha política. A violência no Complexo do Alemão não está menor do que em lugar nenhum. Todos nós somos vítimas e todos nós, na nossa acomodação, somos algozes. Então, gente, ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Somos miseráveis. E também, em atender a vítima e prender o algoz, todas as duas coisas são importantes. Não adianta você punir sem resolver aquele estrago que foi feito, dependendo do lado que você estiver. Né, gente? Então nós temos que melhorar hoje o jurídico, temos que melhorar o pedagógico, temos que melhorar a saúde, temos que melhorar as leis. Chegou a um ponto que tudo precisa ser revisto. Se tudo precisa ser revisto, que bom, vamos humildemente passar a peneira em tudo. Não há ninguém que tenha uma solução. Todos nós erramos ou na passividade ou erramos fazendo errado mesmo. Ou porque não colocamos ao bem comum a nossa sabedoria. Não adianta eu resolver para poucos, eu tenho que resolver para todos, porque pode ser que na minha vez eu esteja lá naqueles poucos ou naqueles todos. Então é isto aí, gente. Todas as situações nos levam a sentir que somos donos da solução, mas também estamos fazendo muitas vezes parte do problema. Não podemos mais nos colocar em situação de conforto. Hoje todos nós temos que sair do nosso lugarzinho bonitinho e temos que pensar no bem comum, pensar nos semelhantes, os semelhantes e miseráveis que somos. Uma porta, como diz o bispo, não pergunta quem é que está entrando. Ela dá passagem àquele que entra porque está necessitando do abrigo. É isto aí, nós temos que ter este pensamento de acolhida. Todos nós somos iguais. Mesmo em partidos diferentes, queremos resolver o nosso Brasil e não a nossa situação pessoal. Palavras do patriarca Atenágoras I de Constantinopla: o que mais falta aos homens da igreja é o Espírito de Jesus, a humildade, o despojamento de si mesmo, a acolhida desinteressada, a capacidade de ver o melhor do outro. Nós temos medo, dizia ele, queremos manter o que caducou, porque disso temos o hábito. Queremos ter razão contra os outros, dissimulamos sob o vocabulário de uma humildade estereotipada o espírito de orgulho e de poder. Brincamos de pôr a vida à parte. Da igreja fizemos uma organização como as outras, empregamos todas as nossas forças para organizá-la e agora empregamos para fazê-la funcionar. E ela caminha mais ou menos do que mais, mas caminha. O problema é que ela caminha como uma máquina e não como o vidro. Você já ouviu falar de autossabotagem? Autoboicotes? Vamos falar um pouquinho disso? Todos nós, em algum momento, podemos nos colocarmos, de alguma forma, vítimas e agentes, tanto das autossabotagens quanto dos autoboicotes. Aquilo que eu faço e que me faz mal. Aquilo a que eu me proponho e que me faz mal. Não que eu
queira e nem que eu tenha consciência. Este processo pode ser também inconsciente. Um exemplo, uma pessoa trabalha, se organiza, economiza, faz dos fundos a superfície para poder estar bem financeiramente. Lá pelas tantas acontece alguma coisa. Ok, uma crise econômica, política no nosso país e essa pessoa pega uma carona e começa a dizer que não está dando mais certo, que está perdendo, que não consegue vender mais. Ok, temos aqui um fundo justificável, político e econômico. Mas, por outro lado, devemos pensar, todos os 200 e poucos milhões, o 1 milhão de pessoas igual a ti, quem mais sofreu igual tu? Todos 100% ou só 30%? Desses 30%, quais são as características? O que é real e o que faz parte, então, da autossabotagem? Se duas pessoas experimentam o mesmo fenômeno, por que uma sofre de forma diferente da outra? E sofre de modo a lhe colocar, a lhe inferiorizar, a lhe diminuir, a lhe problematizar. Aqui nós podemos ter uma autossabotagem. Algumas pessoas têm inconscientemente uma fixação por conta de experiências que tiveram na família. O avô, o bisavô, algum tio. Existe uma linguagem dentro da família que diz: fulano de tal foi à falência. Então, falência pode ter sido fixado como a vitrine no teu inconsciente. Vais te desenvolvendo nas tuas negociações, no teu lado econômico, até chegar no ponto em que tu entenda inconscientemente, ali deve existir uma falência. Para realizar uma profecia ou para se reidentificar com um significante daquele avô que também faliu. O pai, em algum momento, ele não foi além daqui. Portanto, também você pode, em algum momento, quando chegar perto da onde estava o pai ou a mãe nos seus negócios, se boicotar. Esse boicote vem até através de um acidente. Sim, acidentes. Acidentes não são todos conscientes. Às vezes, o ponto cego do olho é para realizar uma autossabotagem, para se prejudicar, para se interditar do seu desenvolvimento. As relações passam também por autossabotagens. Buscamos, às vezes, alguém numa relação que inconscientemente fizemos uma leitura de que é uma pessoa tóxica, problemática, interditadora do meu bem-estar. E eu fico nesta relação para cumprir também com esta outra profecia inconsciente, não me desenvolver. Então as autossabotagens, elas existem. Em algum ponto das nossas alienações, da nossa consciência, ela se instala. Para isso é importante nós termos clareza de que família estamos vindo, quais as experiências mais me impactaram desse meu avô, desse meu pai, dessa minha mãe, de algum tio. O que eu estou repetindo, que já é pela segunda ou terceira vez? Estou abrindo a terceira vez uma empresa? Já foi 2 à falência? Estou tentando a segunda vez uma nova profissão porque eu não me dou bem com as profissões que escolho? Estou de alguma maneira buscando a terceira relação porque as outras 2 coincidiram-se em um mal-estar, em relações tóxicas, em conflitos? Enfim, eu posso me questionar, eu posso me perguntar o que eu repito. E eu posso me perguntar também, quando eu vou para frente, quando eu me disponibilizo a me desenvolver,
a buscar o sucesso ou a buscar, de alguma maneira, o conforto econômico ou o bem-estar afetivo? Se eu entendo que mereço e se eu estou buscando isso diferentemente das gerações passadas das minhas relações afetivas, é possível sim nos tornarmos melhores e sermos diferentes dos nossos antepassados, no sentido de que podemos sempre evoluir. Felicidades! Repetindo o que disse o filósofo Nietzsche, a verdade e a mentira são construções que decorrem da vida no rebanho e da linguagem que lhe corresponde. O homem do rebanho chama de verdade aquilo que o conserva no rebanho e chama de mentira aquilo que o ameaça ou exclui do rebanho. Portanto, em primeiro lugar, a verdade é a verdade do rebanho. Teta Barbosa é jornalista, publicitária e mora em Recife. Ouçam uma de suas crônicas, O Caminho de Volta. Vi a placa de retorno e estou assim, procurando o caminho de volta. Já estou voltando. Só tenho 50 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado, eu ainda estava indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre, indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia nos finais de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 50 eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que quase ninguém conseguiu responder. Eu imaginei que quando chegasse lá ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela avistei a placa retorno e nela mesma dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas ela é no meio do mato mesmo. É longe que só a gota serena. Longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá quase mãe. Agora tenho menos dinheiro e mais filho, menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre, me visitaram 4 vezes em 4 anos. Agora vem para cá todo final de semana? E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas e meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Fico torcendo que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro, pasmem, lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook, o Instagram e o Snapchat juntos. Aqui se chama aldeia indígena. Vira e mexe, eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. Aos domingos, converso com os vizinhos. Nas segundas, vou trabalhar contando as horas para voltar. Aí eu me lembro da placa Retorno e acho que nela deveria ter um subtítulo que diria assim: Retorno, última chance de você salvar sua vida. Você provavelmente ainda está indo,
Não é culpa sua, é culpa do comercial que disse: compre um e leve 2. Nós, da banda de cá, esperamos sua visita, porque sim, mais dia menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Cuide do seu tempo, cuide da sua família, que possamos encontrar a placa de retorno e valorizar o que realmente é importante. A alma do Evangelho é uma experiência individual com Deus, que costumamos chamar verticalidade, e que, se for genuína, terá necessariamente os seus reflexos sobre a vida ética e social do homem, apelidada frequentemente horizontalidade. Entretanto, convém não esquecer, nenhuma experiência individual do mundo divino é transmissível de pessoa a pessoa. O que o iniciado pode e deve fazer é indicar ao profano e ao que está iniciando o caminho certo a seguir, mas não pense jamais que possa transferir a seus discípulos a sua própria experiência, por mais genuína, intensa e nítida que esta seja. A experiência íntima não é transferível. Quem tem de buscar o seu Deus sempre fora de si, não o possui realmente nem depois de o ter buscado. Nosso, eternamente nosso, é só aquilo que vivemos nas íntimas profundezas do nosso ser. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as duas posturas litúrgicas cristãs mais tradicionais. Na tradição cristã antiga, a postura de prece era a postura de pé, com as mãos abertas e as palmas voltadas para o céu. Isto para lembrar que o Cristo lavou nossos pés, recolocou-nos de pé e que devemos nos manter nessa atitude de ressurreição. Uma segunda posição importante na tradição cristã é a posição sentada em um assento bem baixo sobre os calcanhares. Esta é a postura de meditação quando queremos ficar imóveis por muito tempo, com a coluna vertebral ereta e o peito livre e desimpedido, para que o sopro possa subir e descer livremente e para que o coração esteja vivo. Mais tarde, no início do século XII, apareceu a posição genuflexa, os dois joelhos sobre a terra. Antes, esta postura era adotada somente por alguém que tinha cometido uma má ação contra outra pessoa, ou contra si mesmo, ou ainda contra algo que orientava a sua vida. Este gesto não era de submissão, mas de tomada de consciência. Um gesto de humildade, assim, eu retorno à terra, eu não me mantive bem de pé. Assim, tenho que me tornar novamente uma criança e crescer outra vez. Na tradição católica romana, em torno do século XIII, era solicitado aos fiéis para ficarem de preferência de joelhos. Isto coincide efetivamente com o início da dominação do clero sobre o povo. Apesar do Cristo no Evangelho nos pedir para não chamarmos ninguém de pai, não chamarmos ninguém de mestre, porque o único pai, o único mestre é o próprio Deus. Não estamos submissos a pessoa nenhuma, a nenhum ser humano. E só podemos oferecer a nossa liberdade
a própria fonte de liberdade. Só podemos oferecer assim. Portanto, neste momento de ambiguidade, o ajoelhar-se, o gesto de humildade e lucidez quanto à nossa condição humana e terrestre, tornou-se um gesto de submissão. Mas Deus não nos ama submissos, Deus nos ama de pé. Entretanto, alguns homens amam que outros lhes sejam submissos, servem-se de Deus para submeter os homens e dominá-los. No século XIII, as pessoas ainda se ajoelhavam sobre a terra. E em torno dos séculos XVIII e XIX, particularmente na Europa, inventaram um pequeno móvel chamado genuflexório, utilizado para ajoelhar-se. Nesse momento, perdeu-se o contato com a terra e perdeu-se também um pouco do significado do gesto. Infelizmente. Novo quadro, Dúvidas sobre a Verdade. Olá, sou Humberto Júnior, professor de ensino religioso, estudante de história, apresentador e estudioso. Lembrando que este nosso quadro serve para passar informações, tirar dúvidas, trocar ideias, que sempre são motivos para boas conversas e sempre bom também para eliminarmos preconceitos e dúvidas. Pergunta de hoje: o que é rito? O rito, do latim ritu, tem vários sentidos. Rito é um pouco diferente de ritual, dando continuidade ao mito. No sentido mais geral, é uma sucessão de palavras e atos que, repetida, compõe uma cerimônia, religiosa ou civil. É um conjunto de atividades organizadas no qual as pessoas se expressam por meio de gestos, símbolos, linguagem e comportamento, transmitindo um sentido coerente ao ritual. Eles podem incluir concordância com obrigações religiosas ou ideias, satisfação de necessidades espirituais ou emocionais dos praticantes, fortalecimento de laços sociais, demonstração de respeito ou submissão, estabelecendo afiliação, obtenção de aceitação social ou aprovação para certo evento, ou, às vezes, apenas o prazer do ritual em si. Aconselhava o velho Hipócrates: comida é o seu remédio, e o remédio a sua comida. E Mahatma Gandhi também recomendava: o jejum deve consistir em abstermos-nos do mal, ou de pensamentos e atitudes e alimentos perniciosos. Esta é uma prática venerável. Um jejum autêntico purifica o corpo, a mente e a alma, disciplina o corpo e, à medida que o faz, liberta a alma. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888.
3 máximas do nosso imortal Machado de Assis. Eu gosto de olhos que sorriem, de gestos que se desculpam, de toques que sabem conversar e de silêncios que se declaram. Uma outra frase: cada qual sabe amar a seu modo. Um modo, diz ele, pouco importa, o essencial é que saiba amar. E uma última ainda: Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O diabo, invejoso, sempre invejoso, fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento. Um setembro triste. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, consumido por um incêndio no início deste mês, contava com um dos maiores acervos de antropologia e história natural do país. Eram cerca de 20 milhões de itens. Localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. É o museu mais antigo e uma das instituições científicas mais importantes do país. Ele foi fundado por Dom João VI no dia 6 de agosto de 1818. O museu acabou de completar 200 anos. Atualmente era administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitas peças do acervo são exemplares únicos de esqueletos de dinossauros, múmias egípcias, passando por milhares de utensílios produzidos por civilizações ameríndias durante a era pré-colombiana. A perda para a nossa história não se pode mensurar. Foi um dia triste para a história de todos os brasileiros. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Esta reportagem foi de Júlia Carneiro Leandro Machado. Momento da Palavra. Sobre a verdade, um olhar. Hoje, novamente, vamos falar sobre o Pai Nosso. Um dos pedidos por excelência: venha a nós o vosso reino. Antes de invocarmos o reino de Deus, talvez devêssemos primeiro perguntar: quem é o rei em nós? Quem reina sobre nós? Qual é o seu reino? Pois pode acontecer, como diz São Paulo, que nem sempre sejamos o Senhor de nós mesmos. Eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero, diz Paulo. Quem é o mestre do meu desejo? Para alguns, essa resposta é clara. O mestre do nosso desejo é aquele que reina sobre nós. É uma pessoa, pai, amigo, chefe político ou religioso, ou talvez uma ideologia. E tentaremos colocar nossos atos em conformidade às ordens desses mestres mais ou menos exigentes, para entrarmos naquilo que ele ou ela chamará de seu reino, sua família, seu partido ou sua igreja. Para outros, quem reina é o medo, ele é o mestre. Temos medo de não sermos amados, medo de não ser como todo mundo, medo de sofrer, medo de não ser bastante, medo da falta da carência, medo de morrer. Cada um tem seu medo particular, que é muitas vezes nutrido e sustentado pelos medos coletivos, econômicos, bélicos ou climáticos. O reino daquele que reina através do medo é o mundo com a sua violência, suas proibições, suas desconfianças. Para a maioria dentre nós, o que reina é o nosso passado. Nossas memórias manipulam nossos comportamentos e nos fazem viver sob as leis dos 2 mestres precedentes, a atração e a repulsão, o desejo e o medo, e por aí. É importante nos lembrarmos de que no Evangelho a consciência de ser eu sou já está aqui. O reino está dentro de nós. Alguns traduzirão entre vós.
O texto grego indica com precisão ev, dentro de nós. Aquilo que buscamos, nós já o somos. Aquilo que pedimos já nos é dado. Não devemos buscar a Deus e o seu reino. Ele está aqui desde sempre. Não procurem a vida, sejam vivos. Não procurem a verdade, sejam verdadeiros. Não procurem a consciência, sejam conscientes. Não procurem eu sou, se deixem ser eu sou. E no entanto, em nenhum lugar é dito que o reino chegou. Dizemos que ele aproxima-se, que ele está chegando. O reino do Espírito em cada um de nós começou, mas ele não está terminado. No Apocalipse, Deus é aquele que vem até nós através de tudo aquilo que nos acontece. E é Ele quem devemos reconhecer, Ele. E não devemos identificar o reino de Deus com o céu. Jesus não está pensando num reino de Deus que se realiza na outra vida, além da morte. O reino de Deus é algo que está em marcha e acontece agora. Por isso, ao dizer, venha a nós o vosso reino no Pai Nosso, não estamos pedindo para ir para o céu. Estamos almejando que o reino de Deus se torne realidade entre nós. Eternidade não é uma questão de tempo, é uma questão de fé. E encerramos com uma saudação do Padre Leloup. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles possuirão a terra. E boa terra a teus pés, água o bastante em tua semente, bom vento para o teu sopro, fogo em teu coração e muito amor em teu ser. Até! Momento da Palavra. Já repeti muitas vezes, diz o Papa Francisco, arrisca, arrisca. Quem não arrisca não caminha. Mas se eu errar, bendito o Senhor. Errarás, mas se permaneceres parado, parada. Este é o erro terrível, o fechamento. Arrisca. Tenta ideais nobres sujando as mãos. Arrisca como fez aquele samaritano da parábola. Quando estamos mais ou menos tranquilos na vida, há sempre a tentação da paralisia. Não arriscamos, estamos tranquilos, quietos. Aproxima-te dos problemas, sai de ti mesmo e arrisca, arrisca. Caso contrário, a tua vida lentamente tornar-se-á paralisada. É muito triste ver vidas estacionadas, é muito triste ver pessoas que parecem mais múmias de museu que seres vivos. Arrisca, arrisca, e se errares, bendito o Senhor. Arrisca, em frente, não sei. É isto que eu gostaria de dizer como incentivo. Palavras do Papa Francisco, homem valente. Homem valente. Boa semana e até! Se tudo na vida fosse alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes, é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudades para saber o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. A vida é um antes, um durante e um depois. Por isso, viva o hoje e esqueça o ontem. E deixe que Deus decida o amanhã.
Sobre a Verdade, um olhar.